A arte musível do mosaico existe há quase 5.000 anos. O painel mais antigo, em vidro e pedras preciosas, foi encontrado na pirâmide de Saqqara, no Egito. O monumento foi encomendado pelo rei Zósia em 2685 a.C. Outra peça muito antiga é o estandarte de Ur. Feito em mármore, arenito, lapislázuli e madrepérola, a peça foi encontrada em um túmulo real em Ur, antiga cidade da Mesopotâmia, há 2.500 anos antes da era cristã. Hoje, as ruínas de Ur situam-se no Iraque, a 160 quilômetros de Bagdá. Os mosaicos também decoravam as casas da Turquia e da Grécia entre 8 e 4 séculos antes de Cristo. Substituindo o tapete, pisos montados com seixos rolados eram usados no centro da sala. No período helenístico, entre os séculos 4 e 2 antes da era cristã, a cultura grega se espalhou pelo mundo antigo, difundindo também a arte musiva. Nessa época, os gregos substituíram os seixos por tecelas quadradas muito pequenas. Já nos mosaicos romanos, as tecelas tornaram-se maiores, atingindo até 2 centímetros quadrados. Em geral, os fragmentos eram de mármore, vindos de várias partes do Império Romano. Dependendo da época, encontramos mosaicos em preto e branco ou muito coloridos. E nas representações, predominavam as figuras mitológicas. Muito diferente do romano, o mosaico bizantino evoluiu do mosaico paleocristão e teve seu apogeu no século VI d.C. Agora, as pessoas são representadas de frente, sem volume nem perspectiva. O vidro e a cor dourada são usados em abundância. Os painéis em mosaico do interior da Basílica de São Marcos, em Veneza, são dos séculos XII e XIII, mas foram construídos com a mesma técnica dos mosaicos bizantinos. Só que agora cobrem toda a superfície das paredes e cúpulas. Hoje predomina o mosaico contemporâneo, que mistura todos os estilos e materiais. Nós estamos aqui no ateliê do Leonardo Pozenato e nós vamos ver agora como se executa uma das técnicas de mosaico. Leonardo, como é que se faz? Que técnica é essa? Bom, aqui nós estamos tendo uma demonstração do meu ajudante de como é que se faz uma técnica de mosaico para pisos. Tá? Ele tem características específicas, por exemplo, como esse mosaico vai ser aplicado num piso, ele tem que ser feito com materiais que tenham uma bitola parelha. Então todas as pedras aqui foram previamente preparadas numa bitola padrão de 1 centímetro, que é o padrão de revestimentos que se usa nos ambientes atualmente em arquitetura, 1 centímetro de espessura. Então o que acontece aqui nessa técnica? Nós temos um modelo a seguir que ele é desenhado num papel. No caso, esse modelo aqui ele foi desenhado à mão. Depois nós temos um plástico, uma tela específica e nós executamos o mosaico com a espessura das pedras, acompanhando o desenho que está embaixo, né? Então esse mosaico ele é colocado assim, colado, né, com cola específica. E uma característica interessante é como é que se corta esse material, né? Ó, isso aqui é um martelo que tem uma arqueologia viva, esse martelo. Ele tem 2.000 anos de história, ou 2.500 anos de história, tá? Ele é usado desde o tempo dos gregos e nós resgatamos o uso dessa forma de ferramenta, dessa mesma forma de arte, tá? Resultado final, os cortes sendo feitos à mão, eles têm um registro, uma certa irregularidade, é um registro natural da forma da pedra, da clivagem da pedra, né? Então isso é uma coisa interessante, ele fica com a mesma aparência, com uma aparência muito semelhante dos mosaicos antigos, gregos e romanos. Que pedra é essa?
Aqui, essa bege é um travertino brasileiro, se chama bege Bahia, tá? Esse marrom é um granito do Rio Grande do Sul, que se chama marrom Guaíba. E esse vermelho também é um granito do Rio Grande do Sul, que se chama vermelho Guaíba. Qualquer tipo de pedra serve para fazer mosaico? Qualquer tipo de pedra dá para ser utilizada, né? Então aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, esse aqui é um mármore raro, um mármore travertino amarelo, mas sempre que a gente pode encontrar essa pedra, a gente adquire, né? Traz para o ateliê para ter as possibilidades. Aqui nós temos também, por exemplo, ó, esse aqui é um granito verde esmeralda green, que eles chamam, mas é um granito brasileiro, vindo do interior do Espírito Santo. Novamente, é mais uma pedra brasileira super qualificada, com a superfície super polida, né, constante. Bom, temos mármores muito interessantes também no Brasil. Esse aqui é um exemplo muito legal, Paraná, Calacata Ouro. É um mármore branco com detalhes dourados, detalhes do bege. Uma pedra também bonita brasileira que está aqui ao alcance, né? Então, outra coisa é os formatos. Esse aqui é um formato polido, fino, né? Aqui a gente tem um formato bruto, né? Serve para situações diferentes, mais poroso, é um granito. Serve para situações diferentes do mosaico, né? A gente também usa ardósia, a gente também usa as arenitos. E a gente usa também as pedras semi-preciosas, que são abundantes no Brasil, né? Fica fácil para a gente conseguir esse material. Enfim, a gente busca sempre cores, tonalidades, materiais que nos dêem a possibilidade de qualificar o trabalho final. Nenhuma cor aqui é modificada, a gente tem que buscar a pedra natural que corresponda àquela cor da criação. Esse é o desafio. Leonardo, esses trabalhos aqui são mandalas. O que quer dizer mandala? Mandala é uma palavra do sânscrito que quer dizer círculo. Então, todo desenho feito dentro de um círculo, ele se chama mandala. Lá na Índia, enfim, todo o mundo oriental, todo o mundo antigo, esses desenhos eram feitos dentro de círculos que eram referências de proteção para um lar, na entrada das casas, nos locais de convivência, e também um referencial da pessoa. Então, às vezes eram desenhos que tinham a ver com as pessoas, com os moradores, símbolos que para eles eram importantes ou que significavam para eles a proteção. Então nós fizemos aqui, resgatamos várias culturas do mundo nessa série de mandalas do mundo. Aqui nós temos, por exemplo, uma mandala inspirada na cultura do Egito. Então nós temos aqui o lótus, a gente tem papiros e tem o olho de Ísis, que é um símbolo muito forte de proteção para os egípcios. Depois aqui nós temos uma mandala inspirada no mundo árabe, com as suas tramas árabes, com as cores características. Essa mandala ela lembra muito a ideia do sol. Essa mandala aqui é uma trama turca, ela está sendo usada esses volteados típicos da Turquia, da cultura turca. E aqui nós também utilizamos um pouco dos quartos rosas em contraponto com azul. Aqui nós temos uma mandala tipicamente indiana. Esses desenhos eles sempre lembram o lótus visto de cima, e com as suas cores também sempre inspiradas na cultura indiana, o azul claro, o amarelo, o verde, o rosado. Aqui nós temos uma mandala tipicamente bizantina, a característica é essa cruz em formato bizantino, chamada cruz biselada, e sempre as figuras que aparecem em 3 bolinhas, 3 pontas, sempre lembrando a trimanifestação de como a natureza é feita. Ela existe um tripé, e aqui nós temos uma mandala especificamente inspirada numa forma da natureza, a forma do cristal de gelo. Essa mandala saiu da descoberta de que o cristal de gelo e o cristal de rocha têm o mesmo ângulo de cristalização. Então essa descoberta me levou a me inspirar em fazer o cristal de gelo com cristais de rocha. Agora o arquiteto está trabalhando em uma releitura da obra do pintor impressionista Claude Monet. O artista francês nasceu em 1840 e morreu em 1926.
Leonardo, a técnica é a mesma dos mosaicos de piso? A técnica utilizada para trabalhar o fragmento é o mesmo martelo romano. O que muda aqui no caso é o formato que a gente quebra esse fragmento. Então, nesses trabalhos aqui, por exemplo, do Monet, é impressionismo. Então, a gente utiliza mais os fragmentos em lascas, fragmentos compridinhos, fragmentos longilíneos, né? Que possam nos dar a expressão das pinceladas, que são sempre quadradas, que são sempre correm num sentido. Outra característica dos mosaicos para painéis é a textura que fica, a diferença entre as alturas das pedras. Ela é feita propositalmente a partir da quebra de fragmentos mais altos, mais baixos, e essa cola que a gente usa, que é um composto cimentício, faz com que mantenha esse jogo de altos e baixos, rendendo no final uma textura característica para os painéis. Na Catedral Metropolitana de Porto Alegre, os mosaicos mais parecem pinturas. As obras vieram do Vaticano em 1970. Na fachada existem 120 metros quadrados do mosaico, confeccionado com esse vidro, esmalte vítreo, e esse fundo dourado, e idêntico a esses utilizados em Ravenna, em Veneza. São representadas figuras, são santos da religião católica, anjos, a Anunciação de Nossa Senhora, São Pedro, o primeiro nome que o nosso estado recebeu, a Santa Teresa, por causa do Forte Santa Teresa, são figuras associadas aos nomes dos nossos primeiros anos de colonização. Em frente à catedral, na Praça Marechal Deodoro, mais conhecida como Praça da Matriz, o calçamento em mosaico já faz parte da paisagem. E na calçada do Palácio Piratini, os sofisticados mosaicos portugueses sobreviveram ao tempo e continuam encantando quem passa por ali.